Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo uma análise matinal dos dois ativos brasileiros, mini dólar e BRA50, negociado na Active Trade. Informo a vocês que essas operações não se transformam em call nem chamadas de negociações, são somente estudos para a minha prática de agente autônomo de investimento. Meu interesse em obter um certificado de agente autônomo de investimento me levou a produzir esse canal com as minhas informações. Essas informações são para sentido educacional e não para sentido de análise de negócio para operadores. Para operar mini índice, mini dólar, procuro uma corretora credenciada. Aqui neste caso estou utilizando a conta internacional da Active Trades, porém, para abrir uma conta na Active Trades, procure o link na descrição do vídeo. Bem, para negociar mini dólar e mini índice na Active Trades, você vai fazer um depósito em conta no Brasil, em conta em reais, e vai operar tanto mini índice quanto mini dólar da B3, quanto qualquer ativo internacional que esteja disponível na plataforma, operando no Brasil em reais. A Active Trade está instalado em Blumenau, Santa Catarina, e está com um programa de treinamento de operadores. No meu caso, eu tenho interesse em operar para o meu capital, operar para mesas proprietárias, trabalhar numa empresa listada na B3 e obter meu certificado de análise de agente autônomo de investimento e de análise técnica. Utilize essas informações somente para estudo. Obrigado. Nesse caso aqui, o ativo brasileiro, BRA50, está no tempo de 1 hora, mostrando os gaps. Aqui nesse caso, o mercado tem dado muita ênfase a gap devido a alterações de volatilidade do mercado internacional e oscilação da moeda que está aqui desse lado. Quanto mais a moeda oscila, mais o mercado apresenta gaps. Aqui nós temos o topo do mercado, que corresponde ao período de 30 de maio, um topo intermediário. Vamos aqui a uma análise diária. Temos um topo máximo, que foi no dia 17 de maio, aqui, não, 21, né? E aqui o topo do abril de 22, não é esse, é o semanal, tá aqui. Aqui nós temos um topo em maio de 21 e o topo desse ano é em janeiro de 22. Então está aqui o topo do ano passado e o topo desse ano. Bem, isso caracteriza um movimento de retração, ou seja, perda da ênfase, um topo duplo de desenvolvimento da economia. Então toda a economia mundial está sofrendo após a pandemia, ainda não há uma recuperação plena e não é diferente desde que foi instalado a guerra, a invasão russa e as medidas econômicas contra a Rússia. Então aqui nós já tivemos um nível que eu considero um nível de interesse, um nível extremamente relevante. A partir daqui, o próximo nível que eu tenho utilizado como referência é o nível catastrófico do fundo da pandemia. Então vamos lá, está aqui, o alvo seria a pandemia e aqui temos um alvo intermediário. Bem, dessa maneira, nós temos que ficar atento a determinadas situações que são as retrações que levam a entender que o otimismo poderá dar espaço a mais pessimismo. Então o otimismo retrai o preço e o pessimismo volta a se manifestar. Então aqui nesse tempo de 1 hora, movimentando o mercado no dia 4 de julho, sem mercado americano, e aqui o mercado da semana passada, primeiro dia do mês. Bem, essa retração, nós vamos verificar que ela segue uma métrica muito forte, atinge um determinado alvo e agora ela está oscilando. Todas essas barras em azul, todas essas setas em azul, estão mostrando convergência entre esses pontos que eu utilizo na minha análise. Ou seja, há uma convergência entre redundâncias. Se existe redundâncias nessa velocidade, elas estão convergindo para cá, ou seja, a pressão diminui o alvo. A convergência dos gains que você pode ter nas proporções de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Então, toda vez que o operador entra num determinado ponto aqui, ele busca um determinado nível de gain, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, em swing trade.
Então, nesse caso aqui, se ele entrou numa operação nessa retração e ele buscou um determinado nível de preço, ele teve sucesso entre o 3, o 5 e o 7. Então, ele entrou, rompeu, ele atingiu o alvo dele. Entrou, rompeu, atingiu o alvo dele. Porém, alvos mais altos não foram atingidos. Bem, dessa forma, essa retração está caracterizando uma letra W, que aqui nesse caso é fácil de verificar. Vocês podem verificar que ela está bem formada e ela é uma figura que tem relevância nas negociações. Então, fiquem atentos a essa situação. Então, essa letra W, no caso aqui, ela mostra uma primeira perna ali, uma segunda aqui e uma terceira aqui. Nada mais é do que um pivô. Porém, quando esse pivô perde a sua formação principal, no caso aqui o topo está por aqui assim, porque aqui tem uma pequena, o topo seria aqui e esse estaria aqui. Então essa forma em W invertido, ela mantendo essa inclinação e essa força operadora, né? Ou seja, se os operadores entenderem que essa força ainda é factível, então vamos fazer assim, aqui está a resultante desse topo duplo do dia, né, de ontem, uma resultante, um topo duplo e uma queda. Esses dois retângulos foram operados como busca de alvo positivo nesse retorno, não atingiu esse alvo, porém atingiu essa inclinação, nós vamos dar ênfase aqui a ela agora, e esse retângulo, uma operação de final do dia, de perda de sustentação nesse triângulo formado aqui, nessas duas cunhas, que é a ABCDE, que é basicamente o W, que nós estamos falando do W de maior relevância que está aqui. Então, esse W, ele teria um fundo aqui, ele tem um topo coincidindo com essa máxima, né? Um fundo coincidindo com essa mínima, novamente um topo. Aqui ele deixa esse ponto como um ponto de oscilação, então ele passa a oscilar, nós não sabemos para onde vai isso, então a resultante dessa oscilação do topo duplo com a resultante da oscilação do fundo dá uma expansão em triângulo, que nada mais é que são essas duas figuras aqui de forma invertida, né? Então vamos aqui levar essas figuras aos desenhos que nós temos convicção de que podem representar o mercado agora. Então aqui nós temos a oscilação, então entre a máxima e a mínima ali, a máxima ali e a mínima, eu vou colocar ela numa resultante, e aqui nós temos ela configurada em segunda movimentação. Então tá aí o biscoito da sorte, a maneira com que você pode operar e verificar se você tem capacidade para fazer isso e capacidade de interpretar o mercado dessa forma. Bem, lá vamos agora para o ativo moeda. No caso aqui, o mini dólar que vence no dia 16 de agosto já começa a ficar um pouco mais restrito o seu tempo de negociação, e aqui verificamos os resultantes. Então vamos a um tempo gráfico maior, vamos ao diário. O diário é um foguete, né? O semanal mostra o W, está aí o W. Então vamos ao foguete, vamos ao tempo mais curto, onde você tem os candles, as velas dizendo que está tudo de lado. Porém aqui nós temos 234 até 371. Essa oscilação ela pode nos dar agora uma percepção de que realmente o mercado está de lado. Porém aqui você vê que já não está de lado, porque ele vem de 5,076 a 5,371. 300 pontos no mercado de 5.700 equivale a aproximadamente 5%, entre 5% e 7%. Então vamos lá. Aqui tem a primeira retração, uma formação de arco, um fundo, e aqui novamente outro fundo. Então nós vamos utilizar somente esses dois. Então formou-se o arco, um arco até muito significativo, um arco de duas convergências com empunhadura, né? E um ponto em que foi feito
um consenso, e aqui nós vamos colocar um objeto. Esse objeto, ele passa a ter a conotação da amplitude dessa movimentação. Então, nós temos o topo, onde está o preço atual, e o fundo dessa conotação que nós vamos ver. Aqui, vamos deixar esse ponto, não esse ponto fatídico aqui que nós estamos utilizando, mas essa região como uma região de oscilação. Então, para que ele fique de forma mais isocélica possível, eu vou tentar trazer o bug aqui para dentro. O bug é esse centro ali, né? Então, o bug no ponto onde houve a oscilação. Então, está aqui o ponto do bug e está aí a figura que nós vamos dar ênfase a ela. Vamos mudar agora para o tempo de 15 minutos e vamos voltar a esse mecanismo de verificação. Aqui ele sumiu na análise, né? Vamos dar... Será que eu... Aqui no 1 minuto, tá ele, 5 minutos. Aqui, vamos lá. Bem, era para ficar a figura formada ali, a figura não formou. Bem, aqui nesse ponto que nós estávamos falando sobre lateralidade, né? Realmente parece que há um movimento lateral, são 2 dias, sem mercado americano e mercado brasileiro. Aqui houve uma sensibilidade da moeda em relação à manifestação da abertura do mercado asiático e o mercado brasileiro. Então, essa sensibilização aqui vem uma queda vertiginosa, né? E depois uma identificação claramente de uma trap, né? Porque o mercado fez novamente explodir isso. Esse quadro foi onde eu operei, e aqui vamos dar ênfase a determinados níveis de interesse que nós temos aqui, em redundâncias que nós já desenhamos. Essas redundâncias são pontos em que acreditamos que o mercado pode vir, com essa aceleração, ter interesse. Quanto mais próxima a redundância, mais interesse o mercado demonstra, porque ele eleva os gains para lá, ou seja, ele transporta a expectativa de gain para aquele ponto. Então, nesse caso aqui, a aceleração, aqui houve retração, operei essa retração, onde está aqui a movimentação. Essa retração, no meu entender, ela poderia configurar todinha essa perna de baixa, que estava caracterizada. Vou retirar, deixar de lado essa figura e vou dar ênfase a essa nova figura. Então, essa daqui passa a ter esse ponto de relevância e vou acrescentar agora essa figura. Então, nesse estudo, vou deixar essa figura aqui de fora, também reservada, e vou deixar esse bug dentro do que eu considero o tempo em funcionamento, que é o tempo da análise, né, que está ali, onde há uma coincidência desses 2 pontos. Na realidade, o que está coincidindo mesmo é aquele ali, está muito mais próximo, né? Porque agora nós já fizemos uma outra leitura, tá? Então vamos dar ênfase bem aqui. Antes de desenhar essa régua, aparecia esse 7 como interessante, né? A partir do momento que eu tirei a régua daquele ponto e coloquei nesse ponto que teve a negociação, que é essa régua que está ativa aqui, houve uma aproximação desses 2 níveis. Então, o bug fica nesse centro, né? Daí, e ele, no caso, o bug é o seguinte, ele tem que vir para o ponto de leitura, tá? Então, aqui, ó, o bug vem para o ponto de leitura. Aqui é a leitura e aqui é a projeção. Então, vamos lá. Aqui está a figura que eu mostrei. Essa figura mostra uma amplitude gigante, né? Vamos aqui do 15 minutos, dessa retração que a moeda vem fazendo, como teve aquela retração lá ontem, uma retração muito forte num determinado momento, num dia, né, climática, dentro do dia. Então vamos lá, vamos ver lá ela climática dentro do dia. Então aquela mesma figura gigante que nós fizemos lá, nós vamos fazer ela aqui agora, só que menor. Então tá aqui,
Bem, qual o ponto que nós verificamos que houve uma oscilação muito forte? Esse ponto aqui. Então, nós vamos fazer a figura a partir daqui e vamos levá-la até lá. Então, temos aqui já uma figura oscilante e um ponto de teste. Então, vamos até o ponto de teste, porque essa passa a ser a métrica que nós vamos utilizar. Então, aqui o ponto onde a figura reverteu, veio, formou um fundo, que nós estamos usando aqui, e vamos dar a ela o aspecto de cunha. Nesse caso aqui, a cunha tem uma projeção também para aquele ponto determinado no futuro, certo? Ela cobre todas as oscilações, tanto de cima quanto de baixo, porém ela deixa essa e aquela fora. Então está aí desenhada a cunha e, quiçá, teremos um W nesse contrato também. Então vamos a um tempo gráfico de 1 hora e vamos verificar que essa figura com essa figura pode vir a se repetir aqui, caso algumas informações e movimentações leve a estabilidade da moeda, ou seja, alguma manifestação poderá vir e trazer a moeda para essa região de briga, né, que aqui eu vou caracterizar com uma nova figura para que fique bem claro, nesse ponto onde houve o deslocamento, nesse ponto muito próximo ao ponto que nós estamos definindo aqui, e entre esses dois, essa figura aqui, essa régua não está no local correto, mas vamos colocar a zona de briga entre esse ponto de retração aqui, tá? Zona de briga não, o suporte que nós podemos que nós acreditamos poderá ser no futuro uma figura, um ponto, né, de referência. Então tá aqui o terrão, nós vamos colocar o terrão em níveis, aqui nós vamos colocar níveis negociáveis, tá? Aqui, no caso aqui seria o 28, porque estava o 75, né? Então 28 e tal. Então tá essa figura aqui que nós vamos deixá-la emblemática. Bem, tá aí a situação, tá aí a análise. Chama a atenção de vocês que para operar esse mercado, mini dólar e mini índice, você deve procurar uma corretora credenciada. Nesse caso, eu estou mostrando a plataforma MT5 na Active, numa conta internacional da Active, porque eu não tenho conta na Active aberta no Brasil ainda, somente conta demo na Active internacional. As minhas operações são no mercado internacional. Esse mesmo ativo que está aqui na plataforma internacional, você opera na conta Active no Brasil. O link está na descrição, você faz a abertura do link, abertura da conta através daquele link e opera em reais no Brasil. É uma corretora credenciada na CVM, corretora de títulos e valores imobiliários registrada na CVM. Então você vai depositar o seu dinheiro em conta no Brasil, naquela mesma conta que você tem os seus reais, você passa a depositar na conta Active para as garantias necessárias e a partir daí você faz Pix para sua conta, já está disponível algumas contas com Pix e você opera em reais no Brasil. Você não precisa colocar o seu dinheiro em corretoras internacionais, não precisa colocar o seu dinheiro a risco em outros mercados. Agradeço a atenção de vocês e chamo a atenção de que esses estudos são para a minha certificação como agente autônomo de investimento, como prática de agente autônomo de investimento. Não utilize essas informações para negociar esses contratos. Utilize informações que você tenha certeza que a sua gestão de risco não colocará seu capital a perder. Lembre-se que operar derivativo é uma operação de risco e você pode perder todo o seu capital. Agradeço a atenção. Vou publicar imediatamente no meu canal do YouTube.